empoderada, autossuficiente, independente, maravilhosa e solteira, ou vivendo um relacionamento mais ou menos daquele jeito. Amigas, eu recebo muitas mensagens de vocês perguntando como viver um relacionamento incrível, onde encontrar, como, quando, quem. E será que nós estamos prontas para viver um relacionamento verdadeiramente potente e incrível? Hoje eu vou trazer aqui 5 dicas infalíveis para que a gente possa experimentar e ficar nesse lugar. Vamos lá? Eu sou Julie Canoli e esse aqui é o lugar onde nós aprofundamos nos assuntos da energia feminina. Tem muita dança, tem movimento, tem trabalhos com a psicoterapia corporal, com a terapia sistêmica, então vem fazer parte dessa roda. Aproveita, já se inscreve no canal e deixa aqui o seu like para que a gente possa movimentar tudo isso e levar essas informações para cada vez mais mulheres. Amigas, esse assunto é tão incrível, tem tanta coisa para a gente conversar, mas eu vou trazer para você pontos importantes para que a gente possa se abrir num lugar de disponibilidade, consciência e entrega. E antes da gente entrar de verdade nos assuntos, Julie, quem é você na fila do pão para falar de relacionamento? Porque é importante e tem assuntos que eles não dependem tanto do conhecimento dos livros, mas sim da sabedoria da nossa experiência de vida. Então eu acho interessante, porque tem gente que fala, por exemplo, de relacionamento, das potências de um relacionamento sem viver um relacionamento, sem estar em um relacionamento ou ter vivido, grandes períodos dentro de um relacionamento. Então, além de todo o estudo e conhecimento sistêmico na minha vida lá, desde os meus 17 anos até os dias atuais, hoje aos meus 43 anos, dentro deste período, tive pouquíssimos relacionamentos. E dentro desse período, se eu fiquei solteira aí, foi mais ou menos por volta de um mês e meio, então pouquíssimo tempo de solteirice. E esses relacionamentos foram longos e profundos, então meu primeiro casamento ele durou aí quase 20 anos, 17 anos num total, e o casamento atual ele está chegando aí por volta dos 10 anos. Inclusive eu fiz um vídeo para contar essa história porque eu me casei com o meu amor de adolescência, aquela paixão platônica que a gente tem na nossa adolescência, quando a gente vê o amor assim, a primeira vez, e a gente se encontrou depois desses 20 anos. Então essa é a minha história de uma forma reduzida, com erros, com acertos, com tropeços, com quedas, e aí o que conta de verdade são as sacadas, as percepções, o amadurecimento e a consciência ao longo de tudo isso e como tudo isso contribuiu para que a gente chegasse aqui até os dias de hoje. E aí eu vou trazer então para você essas percepções em forma dessas dicas infalíveis para que a gente possa realmente viver um relacionamento incrível, potente, maravilhoso, vivo, baseado nesse entusiasmo de vida. Vamos lá. E a nossa primeira dica é relacionamento com você mesma. Primeiro lugar, o primeiro de tudo é esse relacionamento com você mesma. Não dá para fugir, não tem como. Então, estar solteira num primeiro momento pode ser algo incrível, acredite. Mas, Julie, eu tô solteira há 10 anos, você tá louca? Não, eu não tô louca. A gente pode fazer aí um grandioso trabalho dentro desse lugar para poder acordar e aflorar e trazer de volta essa mulher aí para a vida. Então, num primeiro momento, a gente pode ir para um lugar profundo de autoconhecimento, de consciência, de trabalhos profundos, terapias, processos terapêuticos, autoconhecimento, tudo que você se permitir fazer, leituras que te edificam, que te elevam, que te trazem de volta para a vida, que acordam essa consciência. Então, um trabalho interno e profundo precisa acontecer. Você precisa despertar aí essa mulher que está aí, muitas vezes adormecida ou está dentro de um enrijecimento, dentro de uma armadura, seguindo mecanicamente a vida. A gente precisa trazer essa mulher de volta para a vida. Veja, não adianta nada seguir vagando de um relacionamento para o outro
só para tampar os buracos, só para tampar as nossas carências, para preencher aquilo que está vazio, né? Para dizer que está com alguém. Então, tem uma fórmula que eu gosto muito, que é assim: quanto mais carente você está, menos atrativa você se torna. Consequentemente, o seu magnetismo, a sua força de vida cai, é baixa, é quase zero. Então, essa carência precisa ser vista e olhada. Os nossos buracos, os nossos vazios, eles precisam ser vistos por meio desse trabalho de autoconhecimento, de estudos profundos com você mesma. Então, estar solteira pode ser uma ótima oportunidade para trabalhar esse autoconhecimento, esse mundo interno. Agora, essa é a parte interna, e a parte externa também precisa ser trabalhada, também precisa ser desenvolvida. E também, quando a gente está lá dentro de um relacionamento que está daquele jeito, que está morno, que está quase morto, a gente pode começar por aqui também, fazendo esses processos internos e trabalhando também esse lado externo. Porque não se iluda, não se iluda. Nós estamos aqui dentro das formas, e as formas, elas têm aí a sua importância. Então, esse lado externo precisa ser trabalhado por meio da sua alimentação, da sua hidratação, dos seus cuidados, das suas roupas, cabelo, pele. Pode parecer supérfluo, superficial, mas essa é a parte da superfície que a gente precisa olhar também. Então, vai ter que ter aí uns cuidados que você vai precisar abrir para poder fazer esse processo todo. O que eu posso fazer por mim hoje para me cuidar? Então eu vou ter que ter um trabalho aí, vou precisar de repente ir para uma academia, fazer atividade física, caminhar, dançar, trazer essa leveza para o meu corpo e para a minha vida, fazer os movimentos que são necessários, cuidar da alimentação, de repente talvez eu precise cozinhar mais, comer mais em casa, preparar o meu alimento, cuidar da minha hidratação, cuidar das minhas roupas. De repente eu preciso trocar ali umas peças ou outras, então precisa de um olhar amplificado para tudo isso. Um autocuidado comigo mesma. Como que eu posso fazer para me sentir bem, bonita, gostosa, relaxada dentro desse corpo? O que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer para trazer esse lugar gostoso dentro de mim? Porque acredite, se você não se sente assim, se você não está nesse lugar, dificilmente você vai causar isso no outro. E não se iluda, porque sim, num primeiro momento, é por meio das formas e da aparência. É por meio desse lugar. Então a gente olha para isso com muito carinho e com muito amor. E olha só que interessante, porque quando a gente está dentro de um relacionamento que está morto, que está morno, se a gente começa a despertar tudo isso, se a gente começa a acordar esse mundo interno, se trabalhar e começa a se cuidar, trabalhando essa beleza toda que a gente tem, colocando ela em movimento na vida, trazendo esse magnetismo para fora, consequentemente a gente desperta o lado de lá. Então, quando a gente vai para esse lugar do feminino, de verdade, se cuidando, se amando, fazendo o que precisa ser feito, a gente desperta o masculino, a gente acorda o masculino. Então isso com certeza vai acordar o lado de lá e vai trazer esse relacionamento para a vida novamente. E a nossa segunda dica é a nossa linguagem. A nossa linguagem, a gente precisa prestar atenção, amigas, nas histórias que a gente conta, naquilo que a gente vai trazendo, naquilo que a gente vai falando, porque tudo aquilo que a gente fala cria a realidade que a gente vive. Então, frases como: eu não quero mais me relacionar, eu não preciso de um relacionamento, homens não prestam, eu não confio em ninguém, eu dou conta de tudo sozinha, não preciso de ninguém, eu tô bem, eu tô ótima, tô maravilhosa assim mesmo. Então, se eu tô ótima assim, assim eu vou ficar. Se eu dou conta de tudo, se eu não preciso de nada, assim vai ser. Porque a gente vai fortalecendo, né, essa linguagem interna que vai vindo para fora e que vai construindo tudo isso e vai se tornando cada vez mais difícil.
né? Porque vai se tornando palpável, visível. Então presta atenção naquilo que a gente vai falando. E pode ser que para você tá tudo bem mesmo, mas olha só, que interessante também. Esse mundo de formas que a gente vive dentro dessa dimensão, é um mundo dual. Então a gente se complementa por meio dos relacionamentos, é por meio do encontro. Esse lado externo precisa, tanto que a gente sente a necessidade de se relacionar com o outro. Realmente faz falta, a gente precisa estar junto, é gostoso, porque esse encontro precisa acontecer, é por meio do encontro. E é muito bonito, porque é dito que é por meio do encontro, num orgasmo, que a gente se transforma numa unidade e que a gente tem um breve resquício de Deus por meio do orgasmo, quando a gente tem essa união, quando a gente se torna um. E então, do lado de fora, existe sim, a gente precisa, a gente cresce por meio dos relacionamentos, eles são importantíssimos para a nossa vida. E quando eu tô lá no meu mundo interno, a gente consegue sim se preencher, tá bem, a gente sabe que esse é um trabalho só com a gente mesmo, mas ainda nesse mundo dual, a gente precisa se relacionar. Então, vamos prestar atenção naquilo que a gente está contando a respeito da gente, da nossa vida e da nossa história. E aí é importante também a gente olhar para esse lugar lá do nosso autoconhecimento, do nosso autodesenvolvimento, para a gente poder trabalhar essas crenças, porque essas frases, essa história que a gente está contando, ela está baseada aí dentro do nosso script, da nossa história, então a gente precisa olhar para tudo isso, para ver de onde vêm essas vozes, de quem são essas falas que a gente aí vem construindo no nosso dia a dia. Então, quando a gente vai para esse lugar de autoconhecimento, a gente vai poder olhar claramente para tudo isso, porque tudo isso pode não ser seu, não ser seu. Essa crença de que homem não presta, de que não se pode confiar em homem, porque no coletivo do feminino, a maior dor, o maior sofrimento veio por parte dos homens, sim. Então existe lá no nosso DNA esse resquício de dor e sofrimento e esse afastamento, e muitas vezes é passado isso pelas mulheres da nossa linhagem, a gente vai ouvindo tudo isso, só que de verdade a gente precisa viver isso na nossa história, a gente precisa viver isso na nossa vida. A nossa terceira dica infalível, essa é infalível, hein, amigas? É a polarização no feminino, é a polarização na nossa energia feminina, tá lá. É segurar essa energia, sustentar essa energia. Por quê? Porque esse empoderamento, essa força que hoje em dia a gente está tomando cada vez mais, de poder criar, realizar, manifestar, ser, construir, tudo isso é muito novo e a gente muitas vezes quer fazer tudo, a gente quer ser tudo, a gente quer abraçar tudo. E pode ser que a gente acabe perdendo o nosso lugar, acabe indo para a energia masculina, né? Que é essa energia de ação e realização. Então, a gente acaba despolarizando, criando armadura, trazendo esse rótulo, né? Eu quero ser independente, não sei o que lá, e saindo desse lugar do feminino que é leve e suave. Então, muitas vezes, a gente despolariza, vai para esse lugar enrijecido de criação, realização, de manifestação, de fazer, e aí realmente, se você já é autossuficiente, independente, com todos esses rótulos aí, você não precisa de mais nada, né? Você não vai conseguir. E o que você atrair para você pode muitas vezes ser um masculino frágil, um masculino fraco. Então esse relacionamento não vai ter força, não vai ter potência. A gente precisa aprender a voltar para o nosso relaxamento, para o nosso feminino, para continuar assim, crescendo, manifestando, realizando tudo que a gente quer na vida, mas do lugar do feminino, desse lugar, dessa energia essencial, com leveza, com graça, com relaxamento, com leveza, com tudo aquilo que a gente já é, mas que muitas vezes a gente se esquece, porque a gente quer fazer parte desse mundo que é
que está na energia masculina. Então a gente precisa olhar para isso. Como que está a nossa polarização? Aonde a gente está nesse lugar? Será que eu estou ocupando o meu lugar do feminino ou não? Eu estou lá na luta. Pegou o bastão, a espada e eu tô lá, agindo e reagindo. Realmente aí vai ser bem difícil. Então a gente busca aí caminhos para voltar para esse feminino. O que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer para restaurar esse feminino? Aproveita, assiste aqui, a gente tem vários vídeos para te ajudar a se reconectar com essa energia feminina, trazer esse feminino para fora para que a gente possa sustentar esse feminino, porque ele é parte indispensável dessa construção. Afinal, aqui a gente está falando desse lugar dos polos, né, desse lugar desse encontro, desses relacionamentos, então isso é essencial. A nossa quarta dica infalível, ela é muito bonita, ela fala a respeito dos vínculos. Os vínculos. E ainda dentro desse lugar novo de empoderamento, de força, de independência, de liberdade que as mulheres vêm alcançando aí ao longo do tempo, pode acontecer da gente se perder um pouquinho, da gente ir um pouquinho além, da gente se entregar demais, da gente se abrir demais, experimentar demais, inclusive sexualmente. Porque cada vínculo sexual é um vínculo que a gente cria e é um vínculo que é eterno. Então, cada relação sexual é um vínculo que é criado, é uma amarração que é criada aí em algum nível, e esses vínculos, eles tendem a enfraquecer as relações atuais. Então, quanto mais vínculos a gente tiver, mais fraca é a nossa força de se relacionar. Você precisa olhar para isso também, mas não de uma forma castradora e limitadora, mas para que você coloque consciência nisso, para que você esteja ali presente, sabe? E olha só, uma das sacadas que eu tive foi com relação a isso e foi logo no começo de tudo, porque eu vim de uma criação que tinha muitos valores e princípios, e principalmente esse de respeito ao corpo, de ter que realmente se guardar para aquilo que seria especial. Eu sei que pode parecer muito antigo, muito limitador, mas foi assim a minha história. Então a minha mãe, ela tinha ali uma criação voltada para isso, para o respeito do seu corpo, para você segurar tudo isso. Isso era uma força muito grandiosa. Óbvio que, né, na idade a gente se rebela um pouco, a gente quer fazer diferente, mas ainda assim, por lealdade, eu mantive esses princípios e eu pude me entregar ali no meu primeiro relacionamento, enfim. Mas isso me trouxe essa consciência do quão valioso, o quão importante é o ato sexual. Principalmente porque você vai observando não só o seu comportamento, a sua vida, as suas histórias, mas também as que vão acontecendo do seu lado, com as pessoas que fazem diferente de você, as pessoas que fazem igual você. Então tudo isso é material de estudo para que a gente possa observar. E aí, uma coisa fica muito clara para mim. O que cola, não é um vínculo sexual. É o vínculo emocional. É aquilo que a gente vai cultivando no dia a dia. É aquilo que a gente vai levando, trazendo, abrindo os assuntos, a profundidade. Esse lugar é o que cola. Então, para a gente ter esse olhar, né, para esse lugar de tesouro mesmo, esse lugar grandioso que é o ato sexual, que é o nosso corpo, que é a nossa sexualidade. Como que a gente está olhando para isso? Isso é sagrado para você? Ou isso aí é profano, que a gente está aí no mundo para aproveitar? Então vamos aproveitar aqui hoje, aqui agora. Então a gente precisa realmente observar. Será que isso é sagrado para mim? Então a gente precisa trazer essa sacralidade para a nossa vida, essa sacralidade para as relações íntimas. Não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito, não é qualquer hora, não é rapidinho, não é, sabe? Quanto mais especial eu torno, quanto mais maravilhoso é o momento, único, seu corpo é um lugar sagrado.
É seu lugar de manifestação de vida, da presença divina que é a sua também. Então vamos olhar para isso. E a nossa quinta e última dica infalível é a respeito do que os homens querem. O que os homens querem? Olha só, a gente já olhou aqui para a primeira parte, para esse lugar do nosso relacionamento com a gente mesmo. Agora a gente vai olhar para fora, porque muitas mulheres já vão para um relacionamento, para um namoro, para um encontro com expectativas altíssimas de segurança, de estabilidade, né? Eu vou casar, já quantos filhos que vai ter? Então, a gente precisa relaxar, porque não tem como dar o segundo passo sem antes dar um primeiro passo. E num primeiro momento, o que acontece? Num primeiro momento, a gente quer se conhecer, o homem, ele quer te conhecer, ele quer te ver, ele quer te sentir, ele quer conversar com você, quer te ouvir, quer te beijar, quer te cheirar, sabe? Num primeiro momento, são coisas fúteis, mas são coisas que fazem parte desse primeiro encontro, as imagens, a aparência conta muito nesse lugar. Então é um lugar de experimentação. Isso de tudo, um homem bem instalado no masculino, ele não está pensando em estabilidade, em segurança, não, ele quer te conhecer, ele quer te sentir, ele quer passear, curtir com você. E cada vez mais te conhecendo para perceber se você é realmente essa força de propulsão na vida dele, se você é realmente uma bênção, assim como ele é para você. Então, tudo isso vai se construindo ao longo desses primeiros passos e desses primeiros momentos. Só que muitas vezes a gente vai com esse lugar de expectativa, de segurança. A gente quer segurança, eu sei, mas a gente precisa relaxar e aproveitar. Liberdade é tudo para um homem. Então, se você consegue viver essa liberdade junto com ele, claro, mantendo aí a sua integridade, sendo quem você é, vai valer muito a pena investir na construção desse relacionamento. E claro, sabendo cultivar os seus tesouros, guardar os seus tesouros, valorizar os seus tesouros, tudo aquilo que é especial para você, para que você possa realmente criar aí esse ambiente sagrado e verdadeiro, para que a gente possa aproveitar tudo que um relacionamento tem para nossa vida, para que esse relacionamento seja assim uma força de propulsão e crescimento. Porque os relacionamentos fazem com que nós cresçamos muito, muito, mas eles também podem nos destruir. Então a gente precisa de muita consciência desse lugar, desse primeiro lugar onde a gente chega, assenta, acorda, poder trabalhar tudo isso e fazer de tudo isso uma propulsão. Porque é maravilhoso poder viver ao lado de alguém que está sempre crescendo, desafiando, trazendo esse lugar de vida, prazer, alegria, isso é maravilhoso. Então vale a pena esse investimento. Agora, amigas, me deixem aqui nos comentários se está fazendo sentido, faz sentido ou não. Me digam aqui como que vocês estão. Estão namorando, não estão namorando? Júlia, estou solteira. Me conta tudo aqui nos comentários. Eu desejo ter contribuído de alguma forma para que a gente possa fazer esse movimento, para que a gente possa despertar esse movimento de beleza em direção à vida. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau!